Fala prevencionista, tudo bem? Eu sou Nestor do site Segurança do Trabalho, NWN. Estamos aqui dando sequência à nossa série de vídeos sobre a NR17. Então vamos lá, dando sequência, né? O Mário foi até o 17.2 e estamos aqui no 17.3, que fala sobre mobiliário dos postos de trabalho. E quando se fala de mobiliários dos postos de trabalho, essa é realmente uma das partes em que a NR17 é mais reconhecida, né, por preocupar-se com o mobiliário do posto de trabalho, que é basicamente o que a gente está vendo aqui na imagem. É você se preocupar com a altura do teclado, é você se preocupar com a espécie de cadeira utilizada, é você se preocupar com a postura do trabalhador, encosto para os pés, vírgula, etc. Segundo a NR17, no item 17.3.1, sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de trabalho deve ser planejado ou adaptado para esta posição. E quando a NR17 fala sobre isso, é que começa um dos maiores equívocos dos profissionais da área de segurança, que é considerar apenas o trabalho sentado como sendo ergonomicamente aceito. E na verdade não é nada disso. O ideal da ergonomia é ter um posto de trabalho adaptado ao trabalhador, mas sim, em algumas situações, o trabalho em pé é até indicado. Então o ideal seria o quê? Ter uma ergonomia de variação, onde você não teria o trabalhador o dia todo sentado, e ele poderia se levantar da cadeira. Até porque o nosso corpo não foi feito para ficar parado. Então aquele mito de estando o trabalhador sentado é a melhor condição ergonômica não é totalmente correto. E por que não sentado o tempo todo? Não sentado o tempo todo, porque sentado o tempo todo pode causar no trabalhador fadiga muscular, compressão dos vasos sanguíneos, que ficam na perna, dificuldade de circulação do sangue nos membros inferiores, e essa dificuldade de circulação por si só pode provocar uma série de outros problemas. E é claro, o fato do trabalhador trabalhar sentado o dia todo, e se ele não mesclar isso com uma atividade em academia, algum tipo de caminhada, a tendência é esse trabalhador se tornar obeso. É claro, lembrando do conceito de balança, não é? Você tem que pensar na quantidade de calorias ingerida e na quantidade de calorias gastas. Mas se o trabalhador ingere mais calorias do que ele gasta, se ele trabalha sentado, gasta pouco caloria, ele vai tender a engordar. Infelizmente, os ambientes de trabalho normalmente não levam em conta o conforto do trabalhador. Eles levam em conta somente a produção. Essa é uma verdade triste. Isso porque a empresa ela pensa no quê? No lucro. O profissional da área de segurança, uma vez tentando trazer melhorias do ponto de vista ergonômico para a empresa, ele tem que focar nisso também, Ele tem que focar no lucro que a empresa pode ter do ponto em que ela investe em ergonomia. O lado bom da alternância, o bom seria um trabalhador que trabalhasse sentado, mas que tivesse a liberdade de durante o dia se levantar, durante vários períodos, durante os períodos pré-determinados na análise ergonômica de trabalho. E por que não de pé, parado o tempo todo? Se você, Nestor, disse que sentado não é a melhor condição, então de pé, parado também não é a melhor condição? É claro que não. Porque quando o trabalhador trabalha de pé o tempo todo, ele tende a acumular sangue nas pernas. E isso pode causar varizes e uma série de outros males. Pode causar também uma tensão muscular permanente, principalmente se o trabalhador tem que ficar ali parado no mesmo lugar por longos períodos. Outra questão interessante é que trabalhar de pé pode causar problemas em tarefas que exigem precisão, porque enquanto o ser humano está preocupado em se manter equilibrado, pode faltar a precisão necessária para executar alguma tarefa, Por exemplo, uma cirurgia de alta precisão, um conserto de relógio, por exemplo, que exige uma precisão muito grande, do relojoeiro, e por aí vai. Mas enfim, Nestor, é de pé ou é sentado? Qual a melhor condição ergonômica? O ideal seria sentado, mas
com possibilidade do trabalhador se levantar frequentemente. E isso, claro, tem que ser definido, né, a quantidade de vezes que ele vai levantar na análise ergonômica do trabalho, baseado na tarefa que ele executa, baseado na exigência da tarefa e em vários outros itens. E também o manual de aplicação da NR17 aponta situações onde o trabalho de pé pode ser indicado. Tarefas que exigem deslocamentos contínuos, tarefas que exigem manipulação de cargas com peso igual ou superior a 4,5 kg, tarefas que exigem operações frequentes em vários locais de trabalho fisicamente separados, tarefas que exigem aplicação de força para baixo. Então essas são situações onde o trabalho em pé é até indicado, mas tirando dessas situações, a tendência é que o trabalho sentado seja o mais indicado do ponto de vista de ergonomia. Inclusive o Ministério do Trabalho, ele sempre orienta os auditores fiscais a multar empresas e a orientar empresas no sentido de que a empresa crie posto de trabalho no qual o trabalhador desenvolva suas atividades sentados. Então vamos lá, vamos passar mais aqui sobre alguns itens da NR17. O item 17.3.2 diz que para o trabalho manual sentado ou que tenha de ser feito em pé, as bancadas, mesas, escrivaninhas e os painéis devem proporcionar ao trabalhador condições de boa postura, visualização e operação e devem atender aos seguintes requisitos: ter altura e característica da superfície de trabalho compatíveis com o tipo de atividade, com a distância requerida dos olhos ao campo de trabalho e com a altura do assento. Ter área de trabalho de fácil alcance e visualização pelo trabalhador. Ter características dimensionais que possibilitem posicionamento e movimentação adequados dos segmentos corporais. Então, como a gente já disse, né, a questão de movimento no trabalho é importante e um posto de trabalho ergonomicamente correto é aquele que possui ajustes no qual ele consegue receber um trabalhador de alta estatura e consegue também receber um trabalhador de baixa estatura, tudo isso com base nos ajustes que pode ser feito através das articulações do posto de trabalho. Aqui a gente tem uma imagem, né, retirada das NRs comentadas e descomplicadas da Mayra Queiroga, que mostra exatamente como funciona a NR17. De um lado você tem as condições de trabalho, né, que vão observar o que? Levantamento e transporte de materiais, mobiliário, equipamentos, condições ambientais dos postos de trabalho. Então essas são situações onde normalmente se tem maior visibilidade, onde a situação fica mais latente. É uma situação que é mais fácil de corrigir, porque fica ali em frente, né, saltando os olhos. São itens facilmente visualizáveis na empresa. E por outro lado, nós temos itens de menor visibilidade, que são itens que se referem à organização do trabalho, as normas de produção, o modo operatório, a exigência de tempo, a determinação do conteúdo do tempo, o ritmo de trabalho e o conteúdo das tarefas. Então são itens também muito importantes do ponto de vista ergonômico, porém são de menor visibilidade. E por isso, poucas empresas trabalham nesses itens. Normalmente a empresa, quando ela trabalha nesse item aqui, é porque ela tem um nível de maturidade e segurança bem mais avançado. Entendendo a NR17, lembre-se de que ergonomia é adequar o posto de trabalho ao trabalhador. E a principal ferramenta para que isso aconteça, ou seja, para adequar o posto de trabalho ao trabalhador, é a análise ergonômica do trabalho, que é obrigatória pela NR17. E lembrando que as condições ergonômicas é mais um item a ser lançado dentro do sistema do E-Social. Eu espero que você tenha gostado dessa videoaula. Se você gostou, então curte esse vídeo. Se puder, gostou mesmo? Só se tiver gostado de verdade, compartilhe com algum colega seu ou com alguns, e logo logo a gente vem com a terceira parte, né? Aproveita e se inscreve em nosso canal, e na semana que vem o Mário Sobral, o homem do jornal Segurito,
estará dando continuidade a essa série. Olá, eu sou o gestor do site Segurança do Trabalho, M. Olá, eu sou Mário Sobral do Nosso Seguro. E juntos estamos fazendo